Bienvenidos a la conferencia plenaria Mecanismos patogénicos y tratamiento de la insuficiencia respiratoria en enfermedad por COVID, presentado por Marcelo Amato de Brasil, con la coordinación de José Suassuna de Brasil. Mi nombre es José Suassuna y hoy tenemos la oportunidad de compartir una presentación de un gran pesquisador en la área de los disturbios de la insuficiencia respiratoria en general, el doctor Marcelo Amato de la Universidad de São Paulo. Ha sido una de las personas cardinales a desarrollar el concepto de ventilación mecánica protectora y hoy nos brindará con la charla Los mecanismos patogénicos y tratamiento de la insuficiencia respiratoria en la COVID-19. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. Vamos falar sobre nossa experiência com pacientes com COVID e o que aprendemos um ano depois. Estudos de autópsia em pacientes com COVID têm repetidamente demonstrado a presença de microtrombos na circulação pulmonar, muito mais do que tromboembolismo pulmonar clássico, eu digo trombos muito grandes. A grande maioria dos doentes em estudos de autópsia apresentam microtrombos espalhados pela circulação pulmonar e pelo corpo inteiro. Então, esse é um estudo de autópsia realizado aqui na Faculdade de Medicina, mostrando ampla fibrina depositada nos vasos pulmonares, pequenas arteríolas e capilares pulmonares. Esse problema está relacionado à disfunção orgânica em múltiplos órgãos, né? Temos ampla evidência de que isso afeta também cérebro, rins, fígado e principalmente trato digestivo. Os pacientes têm apresentado muito sangramento gastrointestinal e, infelizmente, aprendemos que a heparinização plena não é uma boa terapêutica nesses casos mais graves, apesar da sugestão dos estudos de autópsia. No pulmão, sabemos que o vidro fosco, aquele acometimento em vidro fosco que aparece na tomografia computadorizada, representa um grande infiltrado inflamatório neutrofílico que acende no PET. Então, as imagens de PET repetidamente demonstram que aonde aparece vidro fosco, o PET marca uma grande atividade neutrofílica. Então, esse infiltrado que a gente vê na tomografia é uma atividade inflamatória bem grande, associada a um edema pulmonar bem importante. Os pacientes com COVID, em média, têm um pulmão com grande quantidade de água extravascular. Então, as áreas de vidro fosco são áreas que captam muita glicose e aparecem nos estudos com PET. Outros estudos com PET que avaliam a perfusão pulmonar também mostram um resultado interessante. Então, vocês vejam que as áreas de vidro fosco têm bastante atividade inflamatória, né, bem intensa, onde aparece o vidro fosco, aparece a captação de glicose. Mas mais importante do que isso, essas áreas também apresentam uma grande perfusão. Vocês vejam que aqui em verde, eu estou vendo todas as áreas que têm grande perfusão e grande inflamação, ou seja, essas áreas que têm vidro fosco, que têm pouca aeração, elas têm grande perfusão pulmonar e daí a ocorrência de muito shunt pulmonar. Então, isso é uma coisa que conhecemos já por experiência com os pacientes com COVID, apesar deles apresentarem um infiltrado relativamente leve, né, é diferente de uma consolidação em pneumonia clássica,
eles apresentam grande quantidade de shunt pulmonar, porque tem muito sangue passando pelas áreas inflamadas. Nós fizemos alguns estudos com a tomografia de impedância elétrica nesses pacientes, e a gente pôde comprovar que existe uma combinação maligna, né, uma tempestade perfeita em pacientes com COVID, onde a gente tem grandes áreas de espaço morto, aqui representadas em azul, pela impedância elétrica, e grandes áreas de shunt, representadas aqui em vermelho, ou preto. Por quê? Porque olha só a tomografia desse paciente. Toda essa área com bastante colapso, ela ainda está bem perfundida, e aí ela apresenta grande shunt pela impedância elétrica, e essa área toda que está associada a esse trombo intraarterial, ela está mal perfundida por essa tromboembolismo pulmonar aí quase a cavaleiro. No entanto, essa área está muito bem ventilada, então tem esse grande efeito espaço morto. Então, a gente tem pacientes com grande efeito espaço morto que causa retenção de gás carbônico e grande shunt que causa uma hipoxemia violenta. Nos estudos realizados na Itália, aí, que foi pioneira em estudos sobre a fisiopatologia do COVID, eu chamo a atenção para esse estudo dos italianos, onde eles mostram que tem um grupo em particular dos pacientes com COVID que tem uma sobrevida bastante reduzida. E esses estudos são os pacientes que têm complacência pulmonar baixa e má perfusão pulmonar, porque tem muito microtrombo. Então, essa combinação de complacência baixa e microtrombos abundantes que causam aumento do espaço morto são os pacientes que mais têm a sobrevida comprometida nos pacientes com COVID. A gente sabe também que existem trabalhos mostrando a tal da hipoxemia silenciosa no COVID. Eu chamo a atenção para esse gráfico que o Tobin nos apresenta, Martin Tobin, mostrando que, na verdade, a hipoxemia silenciosa não é uma característica do COVID, é uma característica dos pacientes com pneumonia aguda em geral. Então, não há nada de especial no fato da hipoxemia ser silenciosa, porque o drive ventilatório dos seres humanos, ele normalmente é insensível a níveis bastante importantes de hipoxemia, e é só quando a PO2 está abaixo de 60, associado a um pouquinho de hipercapnia, que os seres humanos sentem muita falta de ar e aumentam o volume minuto. Então, a hipoxemia silenciosa é um fenômeno geral do centro respiratório e do funcionamento do centro respiratório, e não é nenhuma característica peculiar da COVID. Bom, uma outra questão importante na COVID é a questão da complacência. Tem sido muito debatida e teve muita discussão na literatura sobre o fato de que esses pacientes apresentam uma complacência pulmonar acima do esperado. E nesse trabalho dos italianos, a gente vê que a distribuição de complacência nos pacientes com SARA, ou ARDS clássica, né, causada por sepsis, sepsis abdominal, ou mesmo por pneumonia bacteriana, ela tem uma distribuição onde o pico de complacência é ao redor de 30, e nos pacientes com COVID, a gente vê um pico um pouquinho mais para a direita, ao redor de 35, 40, mas tem um grande overlap. E na prática, então, essa distinção de mecanismos de doença no COVID ou na SARA clássica por diferenças de complacência não se confirmou em estudos posteriores. Na verdade, esse estudo aqui, bem numeroso, mostra que eu tenho uma sobreposição de valores de complacência na COVID clássica e na SARA por sepsis clássica, né, seja ela pulmonar ou extrapulmonar. Mas vocês podem ver que todos esses pacientes apresentam um
peso pulmonar muito aumentado por grande edema. Então, o paciente com COVID tem até mais edema do que o paciente com SARA clássica, porque todas essas áreas de vidro fosco representam uma grande quantidade de edema. Para mim, esse é o slide mais importante de que mostra como é que funcionam esses pacientes. Isso aqui é a evolução da complacência pulmonar ao longo do tempo, tá? Esse é um estudo francês, mas que foi confirmado por vários estudos posteriores. Então, quando eu vejo aqui os dias de intubação, primeira semana e segunda semana, progressivamente eu vejo uma queda da complacência pulmonar ao longo do tempo. E isso tem sido uma observação constante na nossa UTI, e em vários centros ao redor do mundo tem se observado o mesmo fenômeno. A complacência pulmonar desses pacientes na entrada, quando intubados precocemente, é relativamente alta, mas vai caindo ao longo do tempo, quando o doente eventualmente vai para o desmame, ele já está com uma complacência bastante comprometida. Você vê que esse outro estudo também mostrou a mesma queda de complacência ao longo do tempo, e agora com um N de pacientes muito grande. É um estudo multicêntrico ao redor do mundo. Qual a explicação para isso? Apesar de que grande parte dessa queda de complacência é devida à fibrose pulmonar, nós temos uma hipótese que um pouco diferente. O que nós temos observado é que, se você for ver a tomografia computadorizada desses pacientes, e nós temos feito de rotina, a gente vê que, via de regra, esses pacientes desenvolvem um colapso gravidade dependente, mostrado aqui. Então, eu tenho uma grande perda de complacência pulmonar devido a colapso gravitacional, que vai acontecendo ao longo do tempo, uma vez que esses pacientes permanecem na UTI por 2 a 3 semanas sob ventilação mecânica, nas melhores estatísticas. Aqui é um exemplo da nossa UTI. Então, eu vejo o vidro fosco, vejo alguns sinais de fibrose e vejo um grande colapso gravidade dependente em pacientes com COVID. Aqui, mais acentuado ainda, num paciente que nem tinha pneumonia bacteriana. Isso aqui tudo é uma atelectasia de decúbito de um paciente infiltrado puramente por COVID. E alguns poucos pacientes evoluem para fibrose, mas nós temos nossa hipótese, quando começou essa pandemia, é de que a fibrose é um efeito da ventilação mecânica e a perda de complacência primária é devido ao colapso gravidade dependente. E aí nós fizemos a seguinte hipótese, que a estratégia geral para se tratar um paciente com COVID sob ventilação mecânica deveria ser a estratégia de uma anestesia geral que demora 3 semanas. Então, é um paciente que vai ter que ficar em ventilação artificial porque está acometido pelo vírus, e eu vou ter que minimizar as complicações durante essa trajetória. Mas, de qualquer forma, é um doente que vai ter as mesmas complicações que a gente poderia esperar numa anestesia geral prolongada. E qual é a principal complicação? Sabidamente, a telectasia de decúbito, causada pela gravidade e pelo uso de sedação e curare nesses doentes. Então, eu chamaria a atenção para essa publicação do nosso grupo, que foi feita em 2018, mostrada aqui no Anesthesiology, recebeu até o artigo que foi mostrado na capa do jornal, do Anesthesiology desse mês, onde a gente chamava a atenção para o seguinte problema. Todos os pacientes em anestesia geral prolongada, aqui é anestesia abdominal, apresentavam a telectasia de decúbito. Essa telectasia, mesmo usando uma PIP de 4, que é a PIP mínima da nossa instituição, era bem importante. Eu vejo aqui pela impedância elétrica que eu conseguia detectar 49% de atelectasia durante a anestesia, e mesmo quando o doente era extubado, ele apresentava uma grande quantidade de atelectasia 1 hora depois da extubação. Então, isso aqui chamou muita atenção. Os doentes eram extubados,
já faziam uma sessão de fisioterapia, e mesmo quando a gente ia para a tomografia computadorizada, eles tinham muita telectasia. E aí, o que a gente observou? Que se eu, durante a anestesia, eu utilizasse uma PIP guiada pela impedância elétrica, eu conseguia evitar essa telectasia, e no pós-operatório eu tinha uma quantidade de colapso mínimo. Essa estratégia, ela foi bastante efetiva, então, para cada paciente a gente titulava o PIP na anestesia, e esse foi o resultado final, a PIP titulada pela impedância elétrica, e aqui o Body Mass Index. Então, vejam que os pacientes mais obesos precisavam de uma PIP mais elevada, mas a dispersão individual de necessidade de PIP era muito grande. Eu tinha pacientes com necessidade de apenas 7 centímetros de água de PIP para prevenir o colapso gravitacional, e outros pacientes com 17. Ou seja, todos esses doentes tinham um pulmão normal, então não há edema pulmonar, mas há uma grande necessidade de PIP pela própria fisiologia ou a anatomia individual do paciente, obesidade centrípeta, forma do diafragma, shape da caixa torácica. Então, esses pacientes tinham uma grande necessidade de PIP. E nossa hipótese, obviamente, é de que os pacientes com COVID funcionam da mesma maneira. Então, se eu acredito nessa figura, eu deveria individualizar a PIP para cada paciente e usar uma PIP relativamente mais elevada nos pacientes obesos. E uma outra conclusão importante dessa figura aqui é que, se a PIP é determinada por anatomia, provavelmente o paciente tem uma necessidade de PIP mais elevada durante toda a evolução da doença do COVID. Ou seja, o paciente precisa de uma PIP para prevenir colapso desde o primeiro dia até o 21º dia. Quando a gente obedece essa otimização da PIP, e eu vou medir a driving pressure que eu tenho que utilizar durante a cirurgia, eu tenho uma necessidade de muito menos, uma driving pressure bem menor, quando o paciente tem a sua PIP otimizada, e raramente eu vou exceder uma driving pressure acima dos limites considerados perigosos, que em trabalhos de meta-análise mostram que aumentam a mortalidade ou a complicação pós-operatória. Então, eu consigo uma redução de driving pressure em anestesia de aproximadamente 6 centímetros de água. Essa estratégia já foi demonstrada em reduzir a duração da estadia hospitalar em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tá? Então, toda vez que a gente previne o colapso associado ao decúbito, eu consigo um desmame mais precoce e uma menor chance de complicação pulmonar e menor duração da estadia hospitalar. Então, a gente fez uma hipótese para ser aplicada em pacientes com COVID, de que a estadia deles na UTI deveria ser encarada como uma anestesia geral, que dura 3 semanas, e eu deveria adotar estratégias para evitar uma driving pressure elevada e, com isso, evitar a fibrose pulmonar. E aqui nós fizemos vamos dizer, um avanço metodológico em relação aos trabalhos sobre estratégias protetoras, onde eu vou me preocupar com a geração de driving pressure aumentada mesmo durante a atividade de ventilação espontânea. Então, a ideia é diminuir a driving pressure gerada pelo músculo respiratório. E, obviamente, que para isso a gente tinha que individualizar a PIP. Então, sempre pensando que a driving pressure efetiva num doente é uma somatória do que você ajusta no ventilador e que o músculo inspiratório faz. Preferencialmente, a gente vai tentar minimizar a driving pressure produzida pelo ventilador, mas eu preciso tomar certas precauções para não deixar o músculo inspiratório produzir aquilo que a gente chama de PSILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury. Então, toda vez que eu tiver que optar por um CPAP ou BiPAP, eu prefiro um CPAP, porque pelo menos eu estou minimizando a
pressão de distensão gerada pelo ventilador. Então, utilizamos muito durante essa pandemia o uso de um CPAP através do helmet. Quando o paciente está em ventilação espontânea, eu preciso sempre ter essa imagem em mente que aquela pressão de suporte que eu coloco no ventilador pode ser apenas a ponta do iceberg e que a ventilação, o esforço muscular do paciente pode representar o grande perigo. Em trabalhos já fisiológicos, tem sido demonstrado que quando o paciente apresenta uma grande oscilação de pressão esofágica, como esse doente aqui, ele tem um prognóstico muito pior do que esse paciente que tem uma força muscular menor. E isso, né, em trabalhos experimentais, mostra-se que esse paciente tem uma chance muito maior de ir para a ventilação invasiva. Isso aqui são dados coletados quando o paciente estava na ventilação não invasiva. Então, nesse trabalho, por exemplo, publicado pelo grupo italiano, do Massimo Antonelli, os pacientes que conseguiam reduzir o swing de pressão esofágica, por exemplo, usando o helmet, eles tinham um prognóstico muito melhor e não tinham que evoluir para intubação orotraqueal. Então, desde maio do ano passado até a data atual, aqui um pouco desatualizada, nós temos monitorados todos os pacientes com impedância elétrica e a gente incluiu pacientes nesse protocolo aqui, COVEN, onde um grupo é tratado com a PIP titulada pela impedância elétrica e o outro grupo randomizado é o grupo controle que usa a estratégia ARDSNET clássica, PIP FO2 baixa. Tá? Todos os pacientes são monitorados com a impedância elétrica. Aqui é uma descrição, assim, só para ver a etapa inicial do estudo, mas eu chamo a atenção aqui só para o seguinte, isso aqui é gráfico de pressão na via aérea, ao longo do tempo. Os pacientes, todos os pacientes, eles tinham uma manobra de recrutamento, uma titulação da PIP, e aí o paciente era randomizado aqui, ou ele permanecia na PIP titulada, ou ele ia para a estratégia ARDSNET. O que nós observamos após esse estudo? E são os resultados preliminares. Em primeiro lugar, que aquela ideia de que o paciente com COVID ele não é recrutável era uma ideia falsa. Então, esses pacientes apresentam uma grande melhora da oxigenação, vocês podem ver os dados individuais, quando a gente utiliza uma manobra de recrutamento. Então, primeira conclusão é, a maioria dos pacientes com COVID são recrutáveis, e eles podem se beneficiar eventualmente de uma manobra de recrutamento. Segundo achado, a variação, a melhora da oxigenação, ela não se relacionava muito bem com a reversão do colapso. Então, vocês vejam que eu não consigo ver uma boa correlação entre diminuição do colapso e melhora da PO2 FO2. Por outro lado, eu tenho uma grande correlação e inversa, que os pacientes que têm muita hiperdistensão, que são os pacientes aqui, eles têm queda da PO2. Então, é curioso, isso aqui é uma característica realmente muito própria do COVID. Como existem muitas áreas de efeito espaço morto, esses pacientes apresentam até uma queda da oxigenação quando eu tenho muita hiperdistensão por PIP excessiva. Então, essa é uma particularidade do COVID. Então, eu preciso ter muito cuidado de que esses pacientes, eles têm que ter um nível de PIP que evite a telectasia de decúbito, mas que também previna a hiperdistensão alveolar. Então, o que a gente faz? Então, todos esses pacientes, a gente faz uma titulação da PIP, então a PIP aqui no eixo X, e aqui na impedância elétrica a gente mede colapso e hiperdistensão, em vermelho o colapso, em azul a hiperdistensão, e a gente tenta selecionar um nível de PIP que evite colapso e hiperdistensão ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, quando o paciente está em posição supina, essa PIP individualizada é de, por exemplo, 13, onde eu tenho pouquinho colapso, mas o interessante que observamos é que, às vezes, mesmo que o paciente vá para a posição prona,
muitas vezes ele precisa sofrer uma nova titulação da PIP, e muitas vezes essa PIP até é mais alta do que na posição supina. E a gente observa também vice-versa, o contrário. Muitos pacientes em prona precisam de uma PIP menor do que em supina, mas o importante aqui é que essa PIP precisa ser individualizada. Então, agora já com quase 60 pacientes randomizados, a gente tem percebido que a PIP média selecionada pela impedância elétrica é alguma coisa ao redor de 14, 15 centímetros de água, e se eu fosse seguir a tabela ARDSNET, seria alguma coisa aqui próxima a 10 a 12 centímetros de água. Então, a PIP ideal nesses pacientes, eles são todos um pouco overweight, né? Eles estão um sobrepeso aí pequeno, geralmente ao redor de 14, 15 centímetros de água. E o interessante é que, quando a gente titula a PIP pela impedância elétrica, eu tenho pacientes que eles precisam de uma PIP menor do que seria selecionado pela tabela PIP-FO2 do ARDSNET. Por exemplo, esse paciente, na hora que eu titulava pela impedância elétrica, eu tinha que baixar 6 centímetros de água de PIP. E muitos pacientes eu tinha que elevar a PIP na hora que eu utilizava a PIP individualizada. Então, vocês vejam que individualização não é sinônimo de uma PIP mais elevada, é uma PIP otimizada para cada paciente, e ela pode ser maior ou menor do que aquela selecionada pela estratégia ARDSNET. Muito bem. Aqui, eu estou selecionando algumas estratégias. Lógico que esse slide é muito busy, né? Eu não vou ler os detalhes para vocês, mas eu vou elencar as principais estratégias que utilizamos para diminuir a pressão muscular inspiratória desses pacientes. Uma vez selecionado a PIP, aí eu preciso agora me preocupar em não deixar o paciente fazer uma lesão auto-infligida, ou fazer PSILI, né? Patient Self-Inflicted Lung Injury. Então, quais as estratégias? Número 1, minimizar a pressão suporte, porque aí eu, pelo menos, tiro esse componente de lesão causado pelo ventilador. Segundo, eu tento deixar o pH acima de 7,37, porque isso diminui o estímulo no drive ventilatório dos pacientes. Posso aumentar a FO2 um pouco acima do normal, mantendo uma saturação arterial um pouco acima do recomendado, porque isso minimiza aquela concomitância de hipoxemia com hipercapnia que exacerba o drive ventilatório. Para alguns pacientes, o efeito é gigante, é um efeito muito acentuado de diminuição do drive ventilatório. Quando isso não funciona, eu posso eventualmente aumentar um pouquinho a PIP para retificar o diafragma e com isso diminuir a eficiência da contração diafragmática. E quando nada funciona, eu aumento os sedativos ou paraliso o paciente novamente, mesmo com curarização parcial. Então, nossa estratégia é sempre tentar deixar a driving pressure abaixo de 15, 16 centímetros de água. E, para medir a força muscular dos pacientes, a gente costuma fazer o que a gente chama de manobra de pausa inspiratória. Então, o paciente está em pressão suporte, aqui eu faço uma pausa inspiratória, vejo um platô de pressão, aqui o paciente faz força para respirar de novo e solta, e volta para esse platô inspiratório. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou com uma pressão suporte de 6, eu estou com uma PIP de 9, então eu tenho aqui uma pressão suporte que tem um platô de 15, né? Então é 9 de PIP, 6 de delta de suporte, um platô de 15. Mas na hora que eu faço a pausa inspiratória, esse platô sobe para 23. Então, 23 é computado como se fosse a força muscular desse paciente. Isso aqui, essa diferença entre o que o ventilador faz e o que essa pausa inspiratória faz. Por quê? Porque isso é a força de recolhimento elástico de todo o volume que foi gerado pelo ventilador, que são 6 centímetros de água, mais 8 de força muscular que gerou esse volume, que agora ficou preso dentro do pulmão
quando eu aperto a pausa inspiratória. Então, a minha driving pressure efetiva aqui, ela é muito maior do que simplesmente o nível de pressão suporte. A minha driving pressure é de 14. Então, fazendo essa manobra, nós estávamos tentando o tempo todo manter essa driving pressure abaixo de 15 centímetros de água nos pacientes com COVID, tá? Então, por exemplo, um paciente como esse, eu percebo que a pressão suporte está batendo aqui em 20, a pausa inspiratória está batendo aqui em 37, então eu tenho uma driving pressure efetiva de 23 centímetros de água. Então, esse paciente, opa, é sinal de alarme, volto para trás, se eu não conseguir diminuir a força muscular dele, esse paciente é curarizado e sedado novamente, tá? Essa manobra é a chamada manobra do Bellani, que é a manobra de pausa inspiratória. Nós utilizamos também outras manobras, que é a manobra de pausa expiratória. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas eu aconselho vocês a lerem esse paper do Bertone Golliger, que ele descreve uma manobra de pausa expiratória, que é uma outra maneira também de avaliar a força muscular e o drive inspiratório do paciente, tá? Então, são duas manobras que a gente usa à beira do leito para estimar a força muscular que o paciente está fazendo. Existem algumas vantagens de uma manobra contra a outra. Existem pacientes onde uma manobra, por exemplo, aqui uma pausa inspiratória me mostra uma força muscular de 0, mas a pausa expiratória me mostra uma força muscular de 9. Quando isso acontece, eu tenho que desconfiar que esse paciente pode estar fazendo atividade de musculatura expiratória. Como acontece durante uma corrida, uma maratona, onde o paciente com muita falta de ar, ele ativa a musculatura expiratória para compensar ou aumentar a driving pressure efetiva. Quer dizer, ele divide a carga entre musculatura expiratória e inspiratória, conseguindo uma amplitude de volume corrente maior. Então, a pausa expiratória, ela é um pouco mais apropriada. A pausa expiratória me mostra uma força muscular de 9. Quando isso acontece, então, a gente percebeu, por exemplo, nesse paciente aqui, que estava em ventilação, em pressão controlada assistida, como se fosse uma pressão de suporte. Aqui a gente aplica um curare, paralisia. Então, vocês vejam que o volume corrente desse paciente diminui. Mas quando eu olho o pletismograma da impedância elétrica, eu percebo que o volume inspiratório cai e a capacidade residual funcional, ou end expiratory lung volume, ele sobe, mostrando que esse paciente, ele tinha uma composição de músculo inspiratório e músculo expiratório ativados para gerar um volume corrente e uma driving pressure efetiva muito alta. Então, tudo isso tem que ser evitado durante a ventilação espontânea desses pacientes. Marcelo, mais 5 minutos, por favor. Perfeito. Então, quando a gente tentou reduzir a PIP desses pacientes durante a ventilação espontânea, a gente percebeu que esses pacientes voltavam a apresentar grande atelectasia. Então, qual foi a nossa conclusão? Temos que manter a PIP otimizada durante toda a ventilação mecânica e o tempo inteiro vigiar a atividade muscular. E ela tem que ser minimizada com todas as estratégias que a gente mostrou. Muito bem. Eu vou passar agora rapidamente para o resultado desse estudo. O que a gente observou? Que na hora que a gente utilizava essa estratégia de PIP otimizada e redução da driving pressure, eu consegui uma melhora da complacência desses doentes que se mantinha durante todo o tempo de ventilação mecânica. Em vermelho aqui é o grupo controle. Então, eu rapidamente consigo uma otimização da complacência pulmonar que é preservada ao longo de todo o curso da ventilação mecânica.
Então, vocês vejam que a prevenção da telectasia de decúbito é possível, tá? Então, um efeito aqui bastante significante, tá? Eu conseguia reduzir a FiO2 desses pacientes, então, quebrando o paradigma de que esses pacientes não são recrutáveis. Então, eu conseguia trabalhar com uma FiO2 menor